Boa noite a todos e a todas. Que Jesus possa nos envolver na sua paz e no seu amor. É com muita alegria que estamos aqui novamente nessa casa. Eu acho que vocês gostaram de mim, porque me chamaram novamente. Eu estive aqui há 2 meses atrás, e aí estou aqui de volta. É um desafio falar desse tema, mas vamos lá, vamos trazer as nossas reflexões. Setembro Amarelo. Campanha de 2015 começou aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos começou em 1994, quando o jovem Mike M. tirou a sua vida num carro amarelo Mustang 1968. Os familiares se chocaram porque o Mike tinha tudo. Tinha uma família, tinha uma religião, era feliz, pelo menos aparentemente, tinha um corpo sadio, tinha inteligência, tinha tudo, mas simplesmente tirou a vida. Filho único. No funeral de Mike, todos se entristeceram, mas não deixaram a tristeza acabar com a família. A família então se reuniu e fez uma campanha. Iniciou-se essa campanha nos Estados Unidos. Entregou para cada um a fita amarela, em homenagem a Mike. Ele desencarnou num carro amarelo. E nessa fita continha uma frase pequena e curta. Se você está passando por alguma coisa, procure ajuda. Valorizar a vida é o maior desafio nosso, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós teremos algumas provas, nós teremos algumas expiações, e a nossa alma é uma alma muito imatura para aguentar e suportar as dores da vida. As dores são necessárias, elas são o aprendizado nosso, mas a gente ainda se encontra imaturo para aceitar as dores da vida. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam para Kardec que Deus impõe a encarnação para o único fim, a perfeição, a evolução. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas tem uma finalidade muito grande aí, em cima dessas duas questões: missão e expiação. É cumprir com a criação. Então todos nós, nesse universo, somos um pontinho do universo, mas nós temos um papel importante para ajudar o Criador na criação. No Livro dos Espíritos, Kardec fez um estudo aprofundado sobre o suicídio. Da questão 943 a 957, são perguntas relacionadas ao suicídio. Essas perguntas estão no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, da 4ª parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações. Kardec perguntou na questão 944 se o homem tem o direito de
dispor da sua própria vida. E os espíritos responderam categoricamente para Kardec: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Só Deus tem o direito de dar a nossa vida, de dar essa oportunidade. E só a Ele pertence o retorno ao plano espiritual. Nós não temos o direito de tirar a nossa vida, nem a vida de outrem, e nem tampouco a vida de uma criança que estamos gerando. É um crime. Estamos indo contra a lei de Deus. E como todo crime, nós iremos responder. Só que nós iremos responder na lei divina. Este livro, Suicídio, Testemunhos de Adeus, foi uma pesquisa dessa psicóloga, Maria Luísa Dias. Ela então pesquisou e estudou os bilhetes que algumas pessoas que tiraram a sua própria vida entregaram e deram e deixaram para os seus familiares. Ela então pegou esses bilhetes, começou a estudar, começou a pesquisar e percebeu que tinha 4 desses que faziam parte do ato do suicídio: depressão, desapontamento, desamparo, desapego. Então, a Maria Luísa, psicóloga, ela nos trouxe que as causas, segundo especialistas, são a baixa tolerância à frustração, ou seja, nós viemos para cá, nós temos objetivos a traçar, nós queremos, né, que esses objetivos, nós estamos torcendo ali para que esses objetivos deem certo, mas de repente nós não conseguimos, aí nós frustramos. E a frustração está em todo momento na nossa vida, porque se nós traçamos objetivos, se não dão certo, ou se a gente quer que dá certo em determinada forma e também não dá certo em determinada forma, nos gera frustração, pouca capacidade de esperar. A gente não tem paciência, né? Nós temos o tempo nosso, queremos que o tempo nosso prevaleça, mas tem o tempo de Deus. Então as coisas vão naturalmente acertando devagar e devagar. Então precisamos de ter paciência. Dificuldade de lidar com a impotência diante dos desafios. Não tenho poder de lidar com aqueles desafios, com aqueles obstáculos, e aí eu me frustro. Não suportar os limites e não aceitar os não que a vida impõe. Essa causa vem muito mais além do que a gente pensa. Porque nós estamos lidando na nossa família com os nossos filhos e às vezes a gente quer dar para ele tudo o que ele quer. Às vezes falta aquela capacidade de compreender que o não ele é importante, né? Que o não é necessário para que a criança perceba que a vida um dia vai dar o não para ela. Mas, no entanto, o que fazemos? Às vezes, com a nossa carência, com a carência da criança, com a carência do nosso filho, com a carência de falta de tempo que a gente tem para com o nosso filho, a gente começa a dar o sim, e a todo momento a gente aceita o que ele quer. E a gente está redondamente enganado nesse tipo de educação. Porque quanto mais eu der sim, menos ele consegue entender que a vida um dia vai dar o não. E quando a vida der o não, aí há a frustração. Então, a Maria Luísa, ela nos traz essas questões para as nossas reflexões, segundo as especialidades. Mas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um estudo também sobre o suicídio, né, que chama Loucura e Suicídio. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
E no item 16, Kardec pontua algumas causas que nos levam a esse ato. Uma das causas que ele nos traz é a incredulidade, não crer. Eu não creio em nada, eu não creio em Deus, eu não creio na vida, eu não creio em nada. Eu perco totalmente a minha fé e a minha credulidade. A outra questão é a dúvida sobre o futuro. Eu não sei, eu acho que não tem vida após a morte. Então, não existe uma vida após o futuro nosso aqui reencarnados. E as ideias materialistas. A ideia materialista, segundo o Kardec, neste livro Evangelho, é o veneno. É o que realmente faz trazer em nós essa vontade de tirar a vida. Por quê? Porque eu vejo que existe a matéria, que existe, eu tenho um olhar materialista. Então, se eu tenho um olhar materialista, eu não acredito em nada, eu não sei de nada, eu sei que a vida para por aí, porque eu sou matéria. Então, eu não consigo olhar no olhar espiritual. São os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. E Kardec, nesse mesmo capítulo, nos traz que quando nós conhecemos realmente a doutrina espírita, a gente começa a mudar o nosso paradigma. A gente começa a entender melhor a vida. A gente começa a entender que existe uma vida futura, que o que fizermos, a gente tem uma consequência. Então há outro olhar. E dessa covardia moral, transformamos em coragem moral. A coragem moral vem daquilo que a gente tem, aquela força de passar por determinada situação. Então eu vou crescendo em mim uma coragem. A coragem de passar por todos os empecilhos, os obstáculos que estiverem em nosso caminho. Na Revista Espírita de 1862, Kardec também nos traz algumas causas, que ele nos diz o seguinte, que descontentamento está sempre presente por motivos particulares. Então existem vários motivos, decepção amorosa, problemas financeiros, perda de empregos, drogas, problemas familiares, existem problemas particulares. Mas o que está presente em todos os problemas particulares é o descontentamento, é o desgosto. E ele pontua também na Revista Espírita desespero por não encontrar um fim aos seus sofrimentos. Então, realmente, eu estou com uma dor, minha dor é gigante, eu quero tirar essa dor. Como é que eu faço para tirar a dor? Então, eu tenho que arrancar a minha vida, porque eu tenho que tirar essa dor de mim. Então, é o desespero por não encontrar um fim aos sofrimentos. A Joana de Ângeles, no capítulo 18, titulado Suicídio, ela vem também nos trazer a causa preponderante do ato. Ela nos fala que é o orgulho. O orgulho é a causa preponderante do ato do suicídio. E o orgulho, nós sabemos que é filho do egoísmo, O egoísmo é essa chaga da humanidade. Então, todos nós trazemos egoísmo e orgulho na nossa alma. Nós estamos aqui tentando nos melhorar para poder fazer com que diminua em nós essa carga egoística. Mas ainda temos muito egoísmo dentro de nós e muito orgulho. Então, ela nos coloca que no fundo de todas as razões predisponentes para o autossídio, se encontra o orgulho. O orgulho tentando, pela violência, solucionar questões que somente a ação contínua no bem e a sistemática confiança em Deus podem regularizar com a indispensável eficiência. Então é aquele amor próprio ferido, aquele orgulho desmedido, aquela dor terrível ali, daquele orgulhozinho dentro de nós, faz com que a gente então tire a nossa própria vida. E ela nos coloca outra vertente. Se nós então
trouxéssemos a ação do bem, a fraternidade, a sistemática confiança em Deus, ia solucionando esses problemas. Então, solucionar questões somente a fraternidade, somente a solidariedade faz com que nós, então, diminuímos essas questões dentro da nossa alma. A outra causa é a compulsão suicida. É a predisposição instalada na personalidade em decorrência de outros suicídios nas existências passadas. Nós sabemos que nós temos o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é algo que, quando a gente vai desencarnar, nós vamos estar levando todas as fichas que nós tivemos em várias encarnações. Então é como se fosse um almoxarifado espiritual. Está tudo ali arquivado. Basta fazer assim que sai tudo para fora. Então tudo que aconteceu nas nossas vidas estão arquivados no perispírito. Então, obviamente, que se eu tive um ato que me prejudicou, que feriu o meu perispírito, eu vou estar com isso dentro de mim. Aí eu vou reencarnar novamente com essa predisposição. Então, André Luiz, em Ação e Reação, no capítulo 7, ele recebe do instrutor essas orientações sobre a predisposição do suicídio. E o instrutor diz a ele o seguinte: olha, existe um senhor, com 40 anos, que ele, então, cometeu o suicídio. Aí ele vai desencarnou, foi para o plano espiritual, sofreu muito as consequências, mas as consequências é devido ao atenuante e aos agravantes, então depende muito das causas. Enfim, esse senhor sofreu muito e Deus deu a ele um prêmio. Foi assim que o instrutor disse ao André Luiz: deu a ele um prêmio, que foi a reencarnação novamente. Então ele volta novamente ao corpo físico e com uma família ajustada, uma religião, as questões financeiras resolvidas, não tinha absolutamente nada que fazia com que, aparentemente, ele tivesse novamente o ato suicídio. Mas ele acabou, quando chegou aos 40 anos, ele novamente tirou a sua própria vida. Ele volta para o plano espiritual naquela condição. Aí André Luiz, escutando o instrutor, a explicação do instrutor, André Luiz perguntou: mas como que vai fazer, já que ele tem essa predisposição, como é que vai fazer com que ele não tenha mais essa compulsão suicida? Ele vai ficar toda a vida fazendo isso? O que fazer para ele não ter? Aí o instrutor, então, disse a André Luiz o seguinte: se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade no estudo, de modo a superar a crise inevitável, dificilmente escapará do suicídio de novo, porque as tentações começam em nós e alimentam de nós mesmos. Então, o que o instrutor está dizendo para o André Luiz? Se esse homem estiver envolvido numa fraternidade, uma ação do bem, trabalhando em prol do outro, foi o que a Joana de Ângeles nos falou na questão no slide anterior, que eu apresentei. Então, se esse homem não estiver envolvido na fraternidade, se esse homem não estudar, porque o estudo ele é imprescindível na vida da gente. Quanto mais eu estudo, mais eu me liberto. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu me liberto das minhas situações difíceis, das minhas mazelas, das minhas tendências. Por quê? Porque
Porque quanto mais eu estudo, mais eu me conheço. E vejo que em mim precisa de muita mudança. Isso é fato. Então o estudo, ele é imprescindível. E além do mais, quando a gente estuda, a gente muda o nosso padrão vibratório. A gente eleva o nosso padrão. Aí a gente não consegue ter a sintonia, não é? Então, se esse homem fizesse isso, fraternidade, estudo, ele não teria essa questão novamente na vida. Ele teria resolvido esse problema que estava dentro dele, na ficha dele espiritual, na ficha perispiritual. Nesse livro, Semente de Vida Eterna, traz uma outra causa, indução obsessiva. O que é indução obsessiva? Espíritos perturbadores introduzem vítimas encarnadas por hipnose nas mentes com baixas reservas morais o pensamento infeliz, perturbador e mórbido do suicídio. A gente sabe que na literatura, principalmente no livro, na obra Memórias do Suicídio, a gente sabe que os suicidas, eles induzem hipnoticamente os outros a suicidar. Isso também é um fato. Mas precisa de uma baixa reserva moral. O que é isso? Baixa reserva moral. Um sentimento de culpa. Eu trago dentro de mim esse sentimento de culpa. Por quê? Meu perispírito está gravado o que eu fiz. Ou eu alinhei, sintonizei com algum espírito porque eu baixei o meu padrão vibratório. Eu estou sempre no padrão vibratório ruim. Então eu consegui sintonizar. E o que eu faço para não sintonizar com essa indução obsessiva? Elevar o padrão vibratório. Sentimento de culpa? Jamais. O que passou, passou. O importante é do presente para agora, para frente. Não vamos apegar no que a gente fez no passado. Não vamos apegar no que a gente fez no passado nesta vida. Porque se eu me apegar nisso, os espíritos vão, então, me induzir, não no suicídio, mas uma outra coisa eles vão fazer comigo. Talvez não no suicídio, mas eles vão fazer algo comigo. Então, o padrão vibratório é importantíssimo. Às vezes a gente busca casa espírita para a gente estar melhorando, é excelente. Os recursos estão aí, passes, água fluidificada. Mas se eu não mudar o meu padrão vibratório, como é que acontece? Como é que eu faço? Eu estou sintonizado com essas mentes. Então é imprescindível a gente ter essa mudança. Neste livro Transtornos Mentais, Sueli Caldas também faz um estudo sobre o suicídio, no capítulo Transtornos Psicóticos. E ela vem nos dizer que suicídio pode ser o resultado de uma conduta psicótica. Isto é, um ato praticado enquanto o paciente está dominado por um quadro alienante. Desde cedo, o eu do suicida inicia sua luta contra as fantasias da morte. E quando mais o tempo passa sem uma reação adequada do paciente, o impulso suicida fica cada vez maior. Então ela vem nos chamar a atenção para a questão da conduta psicótica, tá? Então essas questões, elas são aliviadas através de medicamentos. Medicamentos são importantíssimos, Então precisamos de acompanhamento psiquiatra, mas se pudermos aliar o tratamento ao tratamento espiritual, ainda o resultado é bem melhor. Porque o tratamento espiritual vai fazer com que nós entendamos as nossas situações, vai fazer a gente mudar o nosso padrão, elevar os nossos pensamentos e tentar modificar esse homem velho que ainda opera dentro de nós. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como, não é? Perdeu o sentido da vida, outra causa. Perda do sentido da vida. Questão 132 foi a primeira questão que nós trouxemos na nossa introdução. Nós temos um papel importantíssimo a cumprir aqui
nosso planeta. E em todos os lugares a gente tem um papel. Se eu estou na família, eu tenho um papel na minha família. Se eu estou na sociedade, eu tenho um papel na sociedade. Se eu estou no trabalho, eu também tenho um papel. Se eu estou na casa espírita, eu tenho um papel. Então nós temos um papel a cumprir. Essa é a nossa missão. Tem pessoas que nos procuram e falam, qual é a minha missão? A gente não sabe qual é a nossa missão, a gente veio com uma missão. Isso é claro, todo mundo tem uma missão. A nossa missão é cumprir o nosso papel. Não está lá no 132, na questão? Depois vocês vão ler lá e vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então o Victor Frankl foi um sobrevivente do Holocausto, no campo de concentração nazista, neurologista, professor, escritor austríaco. Gente, ele sofreu, mas ele sofreu mesmo, como um homem que sofreu mesmo. Ele perdeu toda a sua família, sua esposa grávida, sofreu, mas ele tinha um sentido para a vida. Ele descobriu o sentido, mesmo no sofrimento, ele descobriu o sentido dele da vida. E aí ele foi escrevendo. Escrevendo, ele ia ajudar as pessoas, não ia? Então ele começou a escrever. E aí ele escreveu um livro que virou best-seller, Em Busca do Sentido. Então nós temos que buscar o nosso sentido. Mesmo as nossas experiências dolorosas, nós temos que buscar. Em todas as situações da nossa existência, se tivermos vivenciando uma dor, nós temos um sentido na vida. E o sentido é transformar essa dor em amor. Que bom que estamos passando por essa experiência. E o que podemos tirar dela? O céu e o inferno. No capítulo 1, Kardec traz um estudo magnífico sobre o porvir e o nada. Então, uma das causas é a desinformação a respeito da imortalidade. Se eu conheço, se eu sei, se eu tenho certeza, se eu creio que existe uma vida após a morte, eu não vou fazer jamais esse ato. Por quê? Porque se eu fizer, eu vou responder, vai continuar a minha dor. Além de eu estar tendo a dor dentro de mim, pelo fato do que eu estou passando, eu vou ainda contrair uma outra dor. Eu vou ficar com a dor do ar e a dor do remorso de ter suicidado, tirado a vida. Então, a desinformação a respeito da imortalidade é uma das causas primordiais. Porque quando você conhece, quando você crê que existe, você pensa antes. Por maior dor que seja, você vai pensar. Nós já atendemos jovens espíritas que queriam tirar a própria vida. E que falavam assim, a minha dor é tão grande, tão grande, tão grande. Eu só não tirei porque eu sei que a vida continua. Mas dá vontade de tirar. São as provas, são as dificuldades que a gente vai passando, que realmente dói na gente. Então, Kardec nos traz o seguinte: pela crença em nada, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida presente. Essa preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si. É o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Então ele pensa em si, eu quero gozar minha vida, eu quero ter prazer na vida. Eu quero viver essa vida como o último dia da minha vida. E aí ele vai. Aí vai buscando, vai exagerando, exagera no álcool, que exagera na droga ali, exagera no sexo. Enfim, ele vai buscando os prazeres momentâneos. E de repente cai em si. Porque o prazer momentâneo é aquele prazer que acaba rápido. Assim como eleva, acaba muito rápido. E aí a gente trouxe um poema do Frederico Rucker. Ele foi alemão, poeta, e ele nos traz o seguinte, que vai retratar o que a gente está tentando dizer nessa questão, de prazer, de buscar os prazeres mundanos. Ele fala o seguinte:
O coração tem 2 quartos. Moram ali sem se ver. Num, a dor. No outro, o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no outro quarto adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. O prazer maior da nossa vida, que não acorda a dor, chama-se ação no bem. Quando nós entendermos e sentirmos que o que a gente fizer é um prazer enorme de ajudar o outro, né? Aí sim é a verdadeira felicidade. E não vai acordar a dor, mas os prazeres mundanos acordam a dor. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 943, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? O que Kardec está querendo dizer? Aquela pessoa que tem tudo, tem uma família, tem um corpo, tem um poder aquisitivo bom, de viver bem, tranquilo, tem uns pais bons, tem uma família ajustada, tem uma religião, mas ele tem desgosto, ele não aguenta, ele tem desespero, Por que isso acontece na vida daqueles que estão desse jeito? Kardec está perguntando isso. Efeito da ociosidade, falta de fé e muitas vezes saciedade. Para quem quiser suas faculdades com fim útil, a vida se escoa com mais rapidez. O que os espíritos querem nos dizer com essa resposta? Ociosidade, que os espíritos nos chamam atenção, não é a questão de não fazer nada. Você pode estar trabalhando 8 horas por dia, você está trabalhando o dia todo, mas você não está aproveitando o seu tempo. O tempo aqui, a ociosidade, é tempo com qualidade. O que eu estou fazendo no meu tempo? Quando eu não estou trabalhando, o que eu estou fazendo no meu tempo? Então, eu estou aumentando a minha fé, eu estou buscando as coisas espirituais, eu estou buscando as coisas de Deus, eu estou buscando uma leitura, eu estou fazendo o quê? Estou aproveitando o quê? Ou eu estou assistindo uma novela, O que eu estou fazendo? Com o meu tempo que resta aí, o tempinho sem o trabalho. A ociosidade é isso que os espíritos falaram para Kardec. E esse aproveitamento do tempo dá saciedade. É o alimento da alma. A gente fica muito preocupado em alimentar o nosso corpo. E agora, com o tal de alimentar o corpo, eu vou comer, saudavelmente. É ótimo isso, excelente. Porque eu estou melhorando o meu corpo, não é? Mas eu estou esquecendo do fundamental, que é a minha alma. A alma precisa ser alimentada. E a alma só vai ser alimentada se eu buscar. Assim como eu faço com o meu corpo, eu busco o alimento sadio, eu vou buscar o alimento sadio para a minha alma. A outra questão que finaliza o raciocínio de Kardec sobre as questões do suicídio, ele então pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então a gente não está aqui para falar de consequências. Por quê? Cada caso é um caso. Deus, na sua misericórdia infinita, Ele olha até isso. Ele olha a causa, o que causou, como é que aquela pessoa estava, como é que é aquela alma, se é uma alma ignorante, se é uma alma que conhece. Então tudo, agravante e atenuante. Se teve a indução obsessiva, como que foi, o que é que aconteceu com aquela alma. Então eu não vou falar de consequências, eu vou trazer aqui para vocês a resposta do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: muitos diversos são as consequências do suicídio, não apenas determinadas,
E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produzem. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Tirou a própria vida e está vivo. Esse é o desapontamento. Olha que dor maior do que essa. Eu tiro a minha vida e eu sou viva ainda. Eu tiro a minha dor e minha dor aumenta. Desapontamento. Aí a gente volta no raciocínio. Se soubesse que a vida continuava, ele não faria. Mesmo com a compulsão suicida. Por quê? Porque na compulsão suicida, a gente vai envolver aquela pessoa para tirar aquela pessoa daquele campo e trazer aquela pessoa para um trabalho certo. Mas então, o que leva a não valorizar a vida, meus amigos? O que leva a pessoa a não valorizar? Todas as causas que nós dissemos aqui têm um valor excepcional. Mas o que realmente, por mais que a pessoa conheça a vida futura e tudo, o que realmente vai levar aquela pessoa a não valorizar a vida? Objetivos existenciais. Começar a fazer reflexão, pensar, né? Bezerra de Menezes coloca nas obras que a gente tem uma inércia no pensamento. O que é inércia? Uma preguiça. A gente não consegue pensar, né? A gente quer que o outro pense pra gente, a gente não pensa. Então, assim, é começar a fazer reflexão. Para que eu nasci? Por que eu nasci nessa família e não na outra? Começar a trazer as reflexões. Para onde eu vou? Da onde eu vim, para onde eu vou? O que será importante para a minha vida? Eu tenho que traçar metas. O que será importante para a minha vida? São as coisas materiais, elas vão ficar aqui. Tudo, tudo. As pessoas, a casa, né? Os carros, tudo fica aqui. Depois outras pessoas usam o que a gente deixou. Então, são as coisas materiais que são importantes ou são as coisas espirituais que são importantes? Então, o que será importante para a minha vida? Leon Denis, neste livro aqui, que eu gosto muito de mostrar ele, porque como a gente às vezes tem preguiça de pegar um livro grosso, olha o livro, pequenininho, fininho, né? Fácil da gente ler. O porquê da vida, olha que filosofia, o porquê da vida, por que estamos reencarnados, né? Vamos saber, vamos entender. Leon Denis, grande filósofo. E ele, no capítulo 2, os problemas da existência, ele nos traz o seguinte: o que importa saber antes de tudo é o que somos, de onde viemos, para onde vamos e quais são os nossos destinos. Então nós precisamos saber quem somos nós. Se eu chegar aqui e perguntar assim para vocês, quem é você? Vocês vão falar o quê? Né? Vamos pensar, quem sou eu mesmo? Eu não quero que falem que eu estou usando tal vestido, tarará. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso saber quem sou eu. Qual que é a minha identidade? Né? De onde eu vim? De onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu tenho uma caminhada. E para onde eu vou? Qual hora? Qual momento que eu vou sair dessa caminhada aqui? Dessa existência? Quais são os nossos destinos? E ele então continua dizendo para nós o seguinte: que o homem ignorante de seus destinos é semelhante ao viajante que percorre a sua rota sem conhecer o ponto de partida e nem o ponto de chegada, e mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem, está disposto a parar diante do menor obstáculo. Então, o homem ignorante, o homem que vem para a vida ignorante de tudo, é aquele que não sabe o ponto de partida nem o ponto de chegada. Ele sabe que ele está andando. Ele está andando. O barco está andando, tá? Aí ele vai e faz as coisas todas materiais do mundo. Eu levanto, eu como, né? Vou trabalhar, tá? Durmo, assisto,
Eu faço isso na minha vida. Esse é o homem ignorante. Ele não para e não pensa. Aí o homem ignorante, a primeira pedrinha que aparecer, ele não consegue. É o menor obstáculo que aparecer na vida dele, ele não consegue. Ele não consegue passar. Por quê? Porque ele é ignorante dos seus próprios destinos. É assim a vida da gente. A gente planeja, né? Todo mundo planeja. Aí a gente planeja, uns querem casar, outros querem ter filhos. Eu mesmo planejei. Eu planejei casar, ter filhos e tal, formar uma família, né? Ou não, ou a gente planeja ter sucesso na profissão, fazer uma profissão boa. A gente planeja. E o nosso planejamento é em linha reta. Aí o universo planeja algo para nós. Então, nessa linha reta, a gente tem as pedrinhas, os obstáculos. A gente tem uma pontezinha pequenininha que a gente tem que se equilibrar nela. Para se equilibrar, passando por ela, a gente tem as tempestades, tem as chuvas. Tudo vai aparecendo em nosso caminho. Tudo é aprendizado. E se eu passo pelas pedras, eu cresço. Se eu consigo passar na pontezinha, eu cresço. Então, eu estou crescendo, evoluindo, chegando à perfeição, que é o objetivo da encarnação, através de tudo aquilo que eu consigo passar. Todos os obstáculos. Então, a vida é um desafio. A vida tem obstáculos. Não existe como livrar deles. Se não vai ser nessa, vai ser de outra. Enfim, vamos aparecer vários obstáculos na nossa vida. Nesse livro, que eu gosto também de fazer uma propaganda dele, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Esse livro, gente, é imprescindível para quem tem crianças em casa. Imprescindível. Aqui a Sueli Caldas faz um estudo aprofundado sobre as crianças, a obsessão que existe nessa tenra idade. É muito interessante, mas é outra palestra, eu não estou aqui para falar deste livro, eu estou aqui para dizer a profilaxia que ela traz neste livro aqui, Tendências do Suicídio. No capítulo Tendências do Suicídio na Infância. Então, a profilaxia, e que também é terapêutico para quem já está vivendo um problema, é educação familiar para a construção, voltada para a construção de laços afetivos. É necessário a família apoiar, a família envolver, a família estar junto. Ah, mas aquele indivíduo ali não tem uma família boa. Mas Deus, na sua misericórdia infinita, coloca sempre alguém de apoio. Não estamos sozinhos, jamais. Naquele livro Voragens do Pecado, a Ruth, né? Eu não vou contar o livro porque o livro é enorme, mas o livro é maravilhoso, magnífico. A Ruth pergunta se a mãe, lá no plano espiritual, que ela teve ódio, né? Fez a traição dela lá, e a Ruth, a Ivone do Amaral pergunta. Aí a Ruth pergunta à mãe dela assim: eu fiz isso por amor. Quer dizer, a traição, o ódio. Eu fiz isso por amor. Porque ele matou minha família. E a família, no plano espiritual, estava recebendo ela. A mãe estava recebendo ela. Ele matou minha família. O Darbone matou minha família. Eu fiz isso por amor. Por ódio dele também. Amor pela minha família e ódio por ele, porque ele tirou minha família. Aí a mãe disse para a filha assim: olha que maravilha, educando lá no plano espiritual, minha filha, você não era ignorante, seu irmão pregava o evangelho, você sabia que Jesus disse, perdoai 70 vezes antes, sua alma não era ignorante não, você vai ter que expiar muitas coisas aí, a próxima vida sua não vai ser fácil. E ela então ficou apavorada e falou: mas como assim, se eu... Não é assim que Jesus nos ensinou.
não perdoar, não é dessa forma. Você vai ter que retornar o plano carnal e vai ter que passar por várias expiações. Você está pronta? E ela falou, olha, se você está dizendo que vai ser bom para mim, eu estou. Porque você é minha conselheira, você é minha mãe. Você não queria o mal para mim. Se não fosse bom eu passar por determinadas experiências. Olha bem. Então, às vezes, a gente, como mãe sábia, precisa realmente empurrar o nosso filho para experiências dolorosas. Só assim aquele espírito vai crescer. Só que o detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é que ela disse assim, você vai reencarnar, minha filha. Você vai reencarnar dessa forma. Mas nós estaremos junto de você. Pode ter certeza. A sua família espiritual estará junto de você. E quando ela falou assim com a mãe, olha, eu estava sozinha, minha mãe. Eu estava sozinha, eu não tinha ninguém. Vocês saíram, vocês foram embora. Vocês morreram. Eu não tinha ninguém, não. Por isso que eu fiz isso. E a mãe falou assim, quem disse que você estava sozinha, minha filha? Quem disse? Você não olhou do lado, não? Quem é que estava junto com você? Nós colocamos 2 pessoas junto com você. A Blandina e o Gregório, que são os criados. Eles estavam o tempo todo lá junto com você, te ajudando. Você não estava sozinha. Você estava sozinha sem a família carnal. Mas a gente estava aqui torcendo por você. E Deus, na misericórdia infinita, colocou essas 2 personagens para te ajudar a suportar essas experiências dolorosas. É o que faz com a gente. Orientação profissional, orientação religiosa que enfatize e demonstre a bondade e a misericórdia infinita das leis de Deus. Porque não adianta a gente só ter a religião se a gente não entender esse Pai amoroso. Porque se eu não entender o Pai amoroso, eu vou revoltar. Eu vou achar que Deus não é bom. Por que Deus permite que eu passe por isso? Deus não é bom. Mas quando eu compreendo realmente, aí eu vou entender que Deus quer o bom, o bem para mim. São as providências divinas. A evangelização é de extrema importância. De extrema importância. A criança, ela está mais acessível a uma mudança. Então, nós precisamos pedir auxílio à evangelização. Assim como nós estamos evangelizando os nossos filhos em casa, precisamos da evangelização infantil, para dar uma base sólida para eles terem um raciocínio melhor diante da vida. Passes, importante, culto do Evangelho no lar, importantíssimo. Uma vez na semana, orar em família, como que a ambiência familiar modifica o padrão, né? Então é imprescindível o culto do Evangelho no lar. Atitudes perante quem fala ou tentou suicídio. A gente quis trazer isso aqui também, por quê? Porque às vezes a gente vai passar por isso. É algo que é uma doença mesmo do século aí, né? E nós já estamos passando por muitos sofrimentos dessa natureza. Então nós precisamos entender como é que a gente vai agir, não é? Precisamos entender. Então, no livro Temas da Vida e da Morte, Suicídio Sem Dor, o Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, ele nos instrui o seguinte: dialogar com bondade e paciência. Gente, não julgueis. Não julgar jamais o que a pessoa está passando. Porque eu já vi pais apontando assim: meu filho, não estou acreditando que você está passando por isso. Você tem tudo na vida. Ah, pelo amor de Deus, o que é isso? Não é? Saber dialogar. A dor que ele está passando é uma dor. É uma dor terrível. Talvez para mim é uma dor pequena, mas para ele é uma dor muito grande. Então nós temos que respeitar. Bondade e paciência. Sugerir aguardar transformações do tempo. Sugerir o amanhã. Né? Tudo passa nessa vida. A dor sua também vai passar. Então vamos sugerir.
estimular a valorização pessoal, despertar a religiosidade, oferecer leituras otimistas. Tem várias obras aí, inclusive tem uma obra que eu gosto muito de oferecer, que chama Coragem. São mensagens que nos dão uma coragem de passar por situações difíceis, sabe? É muito boa essa obra. Nós estamos até fazendo o culto do Evangelho em casa, de tão boa que é. Coragem. Indicar passes e água fluidificada, indicar assistência médica especializada. Mas, já chegando para o final, a Joana de Ângeles, neste mesmo livro, Após a Tempestade, nos orienta o seguinte: aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensar. Jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então ela está nos sugerindo aguardar um tempo. Porque a divindade, a espiritualidade, a equipe espiritual que está torcendo por nós, está já tendo recursos para, então, nos ajudar diante das necessidades. Sempre aguardar, com paciência, que tudo vai passar e a gente vai se fortalecer. A gente vai passar daquela pessoa que estava precisando de ajuda, que estava lá embaixo, para passar a ajudar aqueles que estão necessitados. Porque na vida é assim, nós somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, sabendo que os mais fracos de ontem pode ser a maior potência de amanhã. E aí, nesse livro Somos Seis, são 6 jovens que desencarnaram por vários motivos. É outra palestra, eu não estou aqui para falar do livro, tá? Eu estou aqui para dizer para vocês a conclusão que Chico Xavier tirou deste livro. Olha bem, e eu trouxe aqui. Muitos benfeitores espirituais se empenham no auxílio a nós todos para que aprendamos a valorizar a vida. Deus nos auxilia a todos na sustentação de nossa fé, na imortalidade da alma, porque essa fé na continuidade da vida é o sustentáculo para vencer nas provas e tarefas que trazemos ao mundo. Os espíritos empenham em auxiliar cada um de nós para nós então valorizarmos a vida e aumentarmos em nós a nossa fé, aumentarmos em nós essa certeza da imortalidade da nossa alma. E para finalizarmos, nós trouxemos um poema. Eu adoro poema. Então nós trouxemos um poema que está nesse livro aqui, Suicídio e Vida Após a Morte, Amargura e Remorso de Poetas Suicidas. Muito interessante esse livreto, né? Poetas que tiraram suas vidas e vieram, através de Chico, através de outros autores, escrever em formas de poemas. Olha que maravilha! E nós vamos então ler aqui para vocês um poema que é do Cornélio Pires. Cornélio Pires, ele foi aqui no Brasil um poeta que valorizava muitas raízes populares. Então a rima dele é mais assim uma coisa engraçadinha, né? Só para vocês terem uma noção, ele viveu na metade do século XX, trazendo esses poemas, e aí a gente quis finalizar o nosso estudo com esse poema leve dele. Suicídio. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no Mifezinho. Matou-se com tiro certo
A menina de Lermanda voltou em corpo doente, não fala, não vê e nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a aformecida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 anos de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença, chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele. Noutro corpo sofre sarna, lembrando o fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Muito obrigada pela paciência, que Deus nos abençoe.